Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre um movimento estratégico da Rússia para compensar a perda de sua influência na Síria. Depois de anos de incerteza, o Sudão confirmou que o plano para a instalação da primeira base naval russa na África vai seguir em frente. Quem garantiu isso foi o chanceler sudanês Ali Youssef Ahmed al-Sharif durante sua visita a Moscou, onde se encontrou com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Segundo ele, não há mais obstáculos para o acordo. Agora, gente, essa base colocaria a Rússia na mesma região onde os Estados Unidos e a China já operam suas instalações navais em Djibouti. A grande importância está no Mar Vermelho, que é uma das rotas comerciais mais estratégicas do mundo. Estamos falando de uma conexão direta entre o Canal de Suez e o Oceano Índico, por onde passa cerca de 12% do comércio global. Bom, a ideia dessa base não é nova. O Sudão já havia sinalizado interesse lá em 2017, quando o então presidente Omar al-Bashir visitou Sochi. O acordo assinado em 2020 permitiria à Rússia estacionar até 4 navios de guerra, incluindo embarcações movidas à energia nuclear, por um período de 25 anos. Oficialmente, o documento afirmava que a base teria fins logísticos e seria de caráter defensivo, sem representar uma ameaça a outros países. Mas é claro, esse tipo de instalação sempre gera suspeitas na comunidade internacional. Tanto os militares quanto os líderes civis do Sudão hesitaram em ratificar o acordo por discordâncias em relação aos termos. E a situação piorou ainda mais com o conflito interno que começou em abril de 2023 entre o exército sudanês e um grupo paramilitar conhecido como Forças de Apoio Rápido, o RSF. Enquanto o grupo Wagner, que até a morte de Prigozhin tinha forte influência na região e apoiava o RSF, o Kremlin aos poucos foi se alinhando ao exército sudanês. Segundo Samuel Ramani, pesquisador do Royal United Service Institute, a Rússia estava jogando dos dois lados, mas desde a morte de Prigozhin, Moscou tem reforçado laços com o exército oficial. Em abril do ano passado, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Mikhail Bogdanov, esteve no Sudão e prometeu apoiar sem limites os militares sudaneses. Além disso, a Rússia tem defendido o Sudão no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Bloquearam, inclusive, uma resolução que pedia cessar fogo por razões humanitárias. Esse veto, claro, gerou reações bem fortes, como a do chanceler britânico David Lammy, que classificou a atitude como uma vergonha. Do lado oposto, os Estados Unidos endureceram suas sanções contra o líder do exército sudanês Abdel Fattah al-Burhan, acusando ele de priorizar o conflito em vez das negociações de paz. Meus amigos, mas no meio de tudo isso, o Sudão enfrenta uma crise humanitária devastadora. Organizações de ajuda já alertaram que o país vive a pior crise humanitária do mundo, com milhões de deslocados e sinais de fome em algumas regiões. Mas a gente aqui não enxerga isso, Parece meio invisível o que acontece por lá. Esse anúncio sobre a base naval no Sudão também vem em um momento delicado para Moscou. Vocês lembram, discutimos aqui no canal que recentemente o governo aliado da Rússia na Síria, Bashar al-Assad, foi derrubado por uma rebelião armada e colocou em risco a presença russa na base naval de Tartus, no Mediterrâneo Oriental. Então a Rússia precisa buscar alternativas estratégicas para garantir sua presença naval fora de suas fronteiras tradicionais. Bom, mudando de assunto, Viktor Orbán sempre arruma um jeitinho de não sair da pauta, Ele afirmou que, uma vez que a guerra na Ucrânia termine e um acordo de paz seja alcançado, a Rússia será reintegrada à economia global e ao sistema energético europeu. Segundo Orbán, se o presidente dos Estados Unidos intermediar um acordo de paz, isso traria grandes benefícios econômicos, especialmente para a Hungria, que continua altamente dependente do gás e do petróleo russo. Como vocês sabem, enquanto boa parte da Europa se esforçou para reduzir sua dependência energética de Moscou, a Hungria ainda importa entre 80% e 85% do seu gás da Rússia. Mudando de assunto, um drone russo atingiu o abrigo de contenção da antiga usina nuclear de Chernobyl, causando danos importantes. De acordo com Zelensky, o ataque causou um incêndio que foi rapidamente controlado, e a Agência Internacional de Energia Atômica garantiu que os níveis de radiação seguem normais. Bom, segundo analistas, esse tipo de ação tem um peso simbólico muito forte. Primeiro porque Chernobyl é um dos maiores desastres nucleares da história e qualquer ataque a essa área gera pânico imediato. Segundo porque o momento desse ataque não parece coincidência, Ele aconteceu no mesmo dia em que altos funcionários dos Estados Unidos, da Ucrânia e da Europa estavam reunidos na Conferência de Segurança de Munique para discutir a guerra. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusou Zelensky de orquestrar o ataque para chamar a atenção do Ocidente e garantir mais ajuda militar e financeira. Já o governo ucraniano divulgou imagens mostrando que o drone era um Geran-2, o nome russo para o Sher-136 de fabricação iraniana. Segundo os especialistas Marcel Pritcha,
O impacto desse drone não teria a mesma destruição de um míssil convencional, mas o suficiente para colocar a Rússia novamente no centro das atenções. Se é possível complicar, então por que facilitar a compreensão do cenário geopolítico, né? Gente, o que não faltam são sinais contrários para confundir ou parecer confundir as partes em negociação. Pois é, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que Washington tem influência econômica e militar suficiente para pressionar a Rússia e garantir um acordo de paz favorável para a Ucrânia. No entanto, logo depois, o seu porta-voz precisou esclarecer que Vance não estava fazendo ameaças diretas a Moscou, apenas ressaltando que o governo dos Estados Unidos tem diversas ferramentas à disposição para negociar. Essa declaração vem logo depois de Trump surpreender aliados ao ligar para Putin e Zelensky, iniciando um movimento para negociações diretas sobre o fim da guerra. E isso, como já comentamos, gerou preocupação entre os governos europeus. O receio é que um acordo seja fechado sem considerar os interesses da Europa e da própria Ucrânia, o que resultaria em concessões que poderiam comprometer a segurança do continente. Agora, uma coisa não podemos negar: independente do mérito das condições, a Europa não pode criticar Trump por estar sendo deixada de lado. Não sei se vocês lembram, mas eles apoiaram uma conversação de paz que excluía um dos países em guerra, ou seja, a Rússia. Lembram disso? Eu até brincava na época, lembrando da famosa frase do Garrincha de que faltava combinar com os russos. Então, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, disse que um falso acordo de paz feito sem a participação europeia não traria estabilidade real e o ministro da Defesa alemão criticou a postura de Trump de deixar de lado dois pontos que são essenciais para Kiev: a entrada da Ucrânia na OTAN e a recuperação dos territórios ocupados pela Rússia desde 2014. Mas esses são os principais pontos do impasse. Moscou considera a adesão da Ucrânia à OTAN uma ameaça à sua própria existência, enquanto Kiev e o Ocidente veem a invasão russa como uma tentativa expansionista. Aí fica difícil, né? Como encontrar um meio termo nesse cenário? Outro ponto importante do discurso de Vance foi a cobrança para que os países europeus aumentem seus gastos com defesa. Essa demanda já era um tema recorrente no governo Trump e agora volta com força. A ideia dos Estados Unidos é que a Europa assuma um papel maior em sua própria segurança, permitindo que Washington redirecione seus esforços para outras regiões, como o Indo-Pacífico. Essa posição, gente, encontrou apoio no novo secretário da OTAN, Mark Rutte, que concordou que a Europa precisa investir mais em defesa. Outros líderes europeus admitiram a necessidade de ampliar os gastos militares, mas querem discutir com os Estados Unidos uma transição gradual, evitando um corte brusco no apoio americano. Curiosamente, Vance evitou falar sobre a guerra na Ucrânia em seu discurso principal na Conferência de Segurança de Munique. Gente, em vez disso, ele criticou bastante a União Europeia por suas políticas de regulação do discurso de ódio e da desinformação, e alegou que isso é a mesma coisa que censura. O público, aparentemente surpreso, reagiu com um silêncio, ou seja, sem aplausos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.